O sonho do time skip tá morto, galera. Quando eu li o título desse capítulo, há quanto tempo? Na hora, meu amigo, eu quase infartei. Eu fiquei, vai acontecer. Aconteceu. E o negócio não aconteceu, mano. O Correia, ele sabia. O Correia, ele sabia que a gente tava pensando nisso. Ele falou assim, quer saber, deixa eu botar um baitzinho aqui. Só pra dar aquele gostinho, né? Só pra matar metade dos meus fãs. Eu juro pra vocês, eu nunca vou perdoar o Correia por isso. Ele tinha a faca, o queijo, o requeijão, o presunto e também o guaraná na mão. E ele decidiu jogar tudo isso no lixo. Foi isso que ele fez. Ele tinha o Midoriya iniciando uma nova fase na vida dele, dando início a essa nova fase de vigilante. A gente tinha a situação do All for One, que decidiu não atacar por enquanto, esperar igual a Katsuki fez, quando tava pra rolar o time skip lá em Naruto também, tava bem na encolha, decidiu não fazer nada, ficar na encolha. Terceira coisa também aqui, Endeavor, já se decidindo, já conseguindo se acertar ali em tese, com a família e também com a imprensa, e iniciando, voltando à ativa mais uma vez. Então a gente tinha todos esses elementos preparados e não aconteceu. Pode ser que ainda aconteça? Ainda pode ser que aconteça, mas eu acho que perdeu 98% da chance de acontecer. Agora resta a gente comentar o que foi esse capítulo. Duas coisas agora na conta do Correia. Gran Torino vivo, pra não perder o hábito, e o time skip que não teve. No quadro do Batman, dá pra perceber essa semelhança até mesmo pela gárgula que tem embaixo, né? O Midoriya, capítulo passado, dizendo que vilão enorme e com aquela expressão de tristeza no rosto dele, é claramente um contraste muito grande com o capítulo 1, onde ele diz exatamente a mesma coisa, quando Naruto também, enfim, alguns outros mangás que eu não lembro agora, mas enfim, o pessoal costuma discutir esse tipo de coisa, da infelicidade da vida adulta e a percepção do quão cruel pode ser esse mundo, né? Então, é uma reflexão interessante pra gente poder refletir. Mas esse capítulo, ele traz o Shindo e a Nakagami, e é dito que eles estão agora no 3º ano, lembrando que eles foram introduzidos pra gente no 2º ano, e assim como foi estipulado no capítulo passado, a gente está em abril, ou seja, foi iniciado um novo ano letivo, ou seja, eles agora estão no 3º ano. Inclusive, uma curiosidade, eles são namorados, então por isso que eles estão ali trabalhando juntos, né? Estão trabalhando como dupla ali. Será que tem fanart? Eu vou tentar encontrar alguma fanart pra botar ali no vídeo. E pra quem não lembra, o poder da Nakagami é conseguir retrair partes do corpo dela pra dentro dele próprio, quase que como se fosse uma tartaruga. E o trabalho deles nesse capítulo é tentar convencer um grupo de civis a irem para um abrigo seguro. A forma como eles falam dá a entender que não é um abrigo qualquer. Pode ser que a escola deles esteja servindo pelo mesmo propósito, pro mesmo propósito que a UA, por exemplo, né? A UA, ela tá servindo como uma fortaleza para pessoas próximas, né, familiares próximos aos estudantes, e pode ser que a escola onde eles estudem, pode ser que esteja servindo também como esse abrigo. E é interessante o recorte que o Correia decide fazer em mostrar civis burros e arrogantes que não querem mais a ajuda dos heróis, né? Eles dizem que vão conseguir se virar sozinhos porque os heróis, eles falharam no que eles precisavam fazer, e olha o desastre que a gente está vendo agora, né? Essa discussão é uma discussão muito longa, ela pode ser aberta para vários ramos, por exemplo, no caso do Japão, ele ser um país desarmamentista, e por conta disso e por algo que funciona naquele país, é normal que a perspectiva do Correia que ele traga para dentro do mangá também siga essa mesma linha de pensamento, onde ele não demonstra ser a favor da liberação, por exemplo, de poderes para pessoas, que obviamente fazem alusão a armas. Daria pra gente discutir aqui direito natural, se faz sentido o Estado proibir o uso de poderes pelas próprias pessoas, sendo que os poderes, eles fazem parte dos próprios indivíduos, ao mesmo tempo em que entra a questão de que cada vez mais, a cada geração, os poderes, eles vão ficando cada vez mais difíceis de serem controlados, então essa coisa, ela tem que ser contida, senão vira uma bagunça completa, ainda mais para as novas gerações. Então é uma discussão muito longa, mas resumindo, o recorte que é feito, pelo menos nesse caso, com esses civis, eu imagino que seja mais ou menos um grupo de clientes. Imagina que você tem um grupo de clientes insatisfeitos com o serviço prestado pelo Estado através dos heróis, da atuação dos heróis. E você vê que isso é muito evidente, ainda mais pela perspectiva do Shindo, quando ele tenta sorrir lá à força. É como se ele tivesse que sorrir na frente do cliente, mesmo ele tendo que lidar com um cliente mal educado. E o vilão que aparece nesse capítulo é o famoso Muscular. O Musculoso, ele aparece numa página dupla insana. Aquela página ficou muito bonita e ele caolho. Lembrando que antes ele tinha um olho biônico, né, um olho robótico, mas agora só tem a cavidade
ocular, preenchendo o vazio no olho esquerdo dele. E essa página fica engraçada quando a gente para pra pensar que o Shindo é praticamente uma cópia do Midoriya e o próprio Muscular é uma cópia do Bakugou. É como se a gente estivesse vendo o Midoriya contra o Bakugou de um universo alternativo. O Shindo, ele até tenta usar o terremoto dele no Muscular e eu achei bem criativa a forma como ele usou o poder dele, porque, em tese, o poder dele de terremoto seria um problema enorme dentro da cidade, que por mais que já esteja destruída, conseguir estourar as fibras dele, né? Obviamente, não foi suficiente. O Muscular, ele tem uma capacidade muito maior ali de fibras, de geração de fibras, para assim ele conseguir evitar que esse abalo consiga romper todas as fibras dele, mas ainda assim eu gostei da atuação do Shindo, por mais que não tenha sido suficiente. E no final aparece o Midoriya isolando o Muscular para longe e salvando o Midoriya do universo paralelo. Ele diz que usou o sentido aranha naquela cena e algo que seria muito bem útil, mas que seria muito útil, que provavelmente ainda vai ser, mas se a gente tivesse realmente tido o time skip onde o Midoriya ele vivesse fugindo e vivesse como um nômade, o sentido aranha para ele seria fundamental, porque dessa forma ele conseguiria fugir a qualquer momento, a qualquer sinal de perigo, ele conseguiria sair de perto. E imagina o peso que essa cena não teria a mais se não fosse o Midoriya voltando depois do time skip, depois de um longo período desaparecido. A forma como ele deixou as cartas para os colegas de classe dele, cara, deu muito aquela impressão de uma despedida longa, onde depois de um tempo ele voltaria, e se essa cena tivesse acontecido depois de ter passado, por exemplo, 6 meses, por mim 6 meses já seria suficiente, eu já estaria extremamente feliz com esse salto no tempo que não aconteceu e que obviamente teria muito mais impacto, ao meu ver, se tivesse acontecido depois de um time skip. Mas uma observação ainda sobre essa cena final é onde a gente vê o sorriso da roupa do Midoriya escondido pela capa do Gran Torino. Desgraçado, ainda tá vivo, eu não consigo esquecer isso. Mas eu achei muito legal e muito criativo por parte do Correio em mostrar que no capítulo passado o Midoriya ele não tava com um sorriso no rosto, e isso se refletir nesse capítulo até mesmo na roupa de super-herói dele, onde a gente não consegue ver até mesmo aquele sorriso estampado no uniforme. Se você gostou do vídeo, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos que vão sair agora da 5ª temporada do anime de Boku no Hero e, obviamente, também, semanalmente também comentando o mangá. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!